Bom, professor, então a sua trajetória acadêmica, incluindo suas principais áreas de pesquisa e contribuições para a programação. Tá, eu sou formado em Sistemas de Informação, com graduação. Na verdade, eu tenho curso técnico já. Antigamente existia um curso técnico chamado Técnico em Processamento de Dados, que é basicamente muito parecido com o que vocês fazem hoje. Vocês fazem curso integrado e na minha época era curso técnico. Não era o dia todo, era só à noite, mas já era curso técnico. Aí eu fiz o curso técnico, depois eu fiz a graduação em Sistemas de Informação, depois eu fiz mestrado em Ciência da Computação e, por último, doutorado em Engenharia da Computação. Então essa é a minha formação acadêmica. Com relação à área de pesquisa, atualmente eu trabalho mais com pesquisa relacionada à inteligência artificial, que é a minha área do doutorado. Na verdade, meu doutorado foi numa área um pouco mais específica chamada inteligência computacional e voltado para processamento de imagens, mas abrange toda a parte de inteligência artificial, que é o que eu tenho trabalhado atualmente. E como a formação em programação influenciou sua carreira e perspectivas? Eu, na verdade, não escolhi ser programador. Aí agora vamos mudar um pouco a resposta. Por que eu escolhi ser da área da computação? Eu acho que essa é a pergunta mais correta, né? Eu era muito novo, tinha uns 14 anos mais ou menos, talvez tenha um pouco menos, uns 10. Vocês não vão conhecer essa época, talvez os pais de vocês lembrem. O Brasil era uma economia fechada, a gente falava. Não tinha tecnologia dentro do país. A partir dos anos 90, o presidente da época resolveu abrir a economia do país, ou seja, trazer equipamentos de fora para dentro do país. E isso popularizou muito aqui dentro do computador. Não existia, por exemplo, computador aqui dentro do Brasil na época. As tecnologias, no geral, eram muito precárias. E a partir da década de 90, ali, com a abertura do mercado, começou a ter possibilidades. Eu lembro que em 93, 94, meu pai comprou o primeiro computador que nós tivemos. E dali eu já me apaixonei pelo negócio. Eu fui fazer cursinho, aprender a programar, comecei a aprender a programar, né, e fiz cursinho aqui e ali, e aí eu me interessei em fazer o curso técnico também, né. E aí tracei todo, na verdade, o meu primeiro desejo lá quando eu era criança era ser advogado, na área de direito. Mas aí com a informática, com a computação, com a tecnologia, eu me identifiquei e procurei trabalhar nessa área, estudar essa área. Tanto é que fiz toda a minha carreira nessa área, do curso técnico, graduação pública. Então, você poderia compartilhar um momento significativo na sua carreira e que teve um impacto relevante? Um momento significativo da minha carreira, bom, eu tive vários, né? Mas eu acho que o mais significativo deles foi na época quando eu estava fazendo doutorado. Foi, eu acho que o ápice, assim, da minha carreira. Né? Porque o doutorado em si já é um desafio fazer. E aí na área de tecnologia era mais desafiador ainda. Onde você fez, professor? Eu fiz na Universidade Tecnológica do Paraná, na UTF-BR. Porque na área de tecnologia a gente está sempre... Bom, qualquer doutorado a gente está disputando com várias pessoas no mundo, mas na área de tecnologia é uma disputa bastante grande e até injusta, né? Porque a gente disputa com países como China, Estados Unidos nem tanto, até porque não é... Tudo bem, tem, mas eu acho que os chineses são mais competitivos ainda. Chineses, indianos. Eu lembro que o meu orientador sempre falava que enquanto a gente estava dormindo, eles estavam trabalhando. Então a gente acordava de manhã sempre tinha coisa nova. Então é desafiador fazer nessa área, assim, na área de tecnologia, fazer doutorado, qualquer pesquisa. Tá? Mas a pergunta era com relação a... A terceira pergunta. Um momento significativo na sua carreira. Ah, tá. Eu acho que realmente foi nessa área, assim, nessa época. E claro que depois eu tenho desenvolvido outras coisas na área de saúde também, né? Que eu acho que é uma coisa bem interessante, bem legal se desenvolver projetos de inteligência artificial para a área da saúde. Tem muita coisa para ser feita. Dá para fazer muita coisa. Então, você tem um conhecimento sobre a área da inteligência artificial, né? O que seria uma inteligência artificial? E quando você começou nessa carreira? A inteligência artificial ela é uma área da ciência da computação, que ela começou na década de 50, por aí mais ou menos, com um cidadão chamado Alan Turing. E a ideia dele era justamente criar máquinas que pudessem pensar para resolver problemas, geralmente problemas de otimização. Vocês já assistiram aquele filme do Enigma? O Enigma?
Então, aquele filme é o início de tudo. Foi ele que começou, foi o Alan Turing. Claro que naquela época a ideia dele era resolver o problema de guerra, né? Ele precisava decifrar uma máquina que codificava as mensagens dos alemães. E hoje a IA ela é um campo de pesquisa bastante abrangente, né? Depois disso ela se tornou uma área da ciência de computação, uma área de pesquisa, e hoje é uma ciência. Então tem muita coisa dentro da inteligência artificial. Se for comparar com o médico, por exemplo, existe o médico e existem os médicos especialistas, né? Você pega, por exemplo, o médico cardiologista, ele se especializa em cardiologia, a mesma coisa. Quem é da área da computação especializado em inteligência artificial, só trabalha naquela área. E ainda dentro da inteligência artificial existem várias ramificações, várias outras áreas. Então é bastante complexo hoje a área de inteligência artificial. Então o que nós conhecemos por inteligência artificial é uma forma genérica de se referir aos sistemas que têm algum tipo de inteligência. Seja para controle, por exemplo, automóveis, de drone, de aviação, qualquer coisa hoje tem alguma parte inteligente do sistema. E que também existem críticas, que tem gente que acha que não é inteligente e nem é artificial. Lembra que eu falei no Connect? Tem alguns pesquisadores que entendem que não é artificial, porque foi criado pelos humanos, então é natural. E esses mesmos pesquisadores acham que não é inteligente porque para ser inteligente precisa ter algo a mais que nós humanos temos, que as máquinas não conseguem, como sentimentos e tudo que envolve a inteligência. Porque a inteligência não é só raciocínio, né? Existe toda uma questão envolvida por trás, como sentimentos e outras coisas que faz com que o próprio ambiente, assim, a própria interação com o ambiente, né? Porque a gente interage com o ambiente interage com a gente, por isso que a gente é inteligente. E isso as máquinas não conseguem ainda fazer. Talvez um dia chegue lá, mas vamos ver. Deixa eu fazer aqui. Não sei se parou de gravar. Tava gravando até que eu tava vendo. Tá. Quais foram suas motivações iniciais para se envolver nesse campo da inteligência artificial? Olha, eu vou te dizer que eu caí de paraquedas. Sabe? Você tá ali e cai junto, cai, né, do teu lado. No mestrado eu tinha um problema que eu precisava resolver, que era otimização de leito do hospital. Então imagine que eu tenho lá uma UTI e eu tenho uma sala de cirurgia, e aí eu precisava otimizar esses recursos, né, para o hospital universitário. Então eu fiz um sistema para agendar isso. Então alguns tipos de cirurgia só pode ser feito em algumas salas, alguns tipos de cirurgia precisa ter um leito de UTI livre para fazer, senão não faz. Então tem toda uma agenda que precisava construir de forma automatizada. Então ele foi o meu primeiro contato que eu tive com alguma coisa de inteligência artificial. Mas era bem rudimentar, era bem no início. E no doutorado realmente que eu caí em inteligência artificial. Caí por acaso também, porque eu comecei a fazer em outra área. Eu comecei a trabalhar com imagem, reconhecimento de padrões. E durante o doutorado um colega foi num congresso na Itália e voltou de lá falando que existia uma rede neural que era revolucionar, que ia transformar as coisas, não sei o que. A gente começou a estudar aquilo muito no começo, realmente, a gente não conhecia nada daquilo. Quando que foi isso, mais ou menos? 2014, 2015, mais ou menos. Não faz muito tempo. Era que isso surgiu, né? E aí a gente começou a fazer. Eu lembro que eu comecei a trabalhar com isso em 2015 e defendi o doutorado em 2017. Eu trabalhei 2 anos com inteligência artificial até defender o doutorado. E era bem no começo mesmo. Hoje mudou muita coisa. Hoje a gente conhece o ChatGPT, por exemplo. Quando eu estava terminando o doutorado, estavam começando a falar das redes que hoje dão base para o ChatGPT, por exemplo. Então, quer dizer, tem coisa de 5 anos essa tecnologia. Bem recente. Na sua visão como professor, como você vê a tecnologia da inteligência artificial nas atividades acadêmicas do IFC Videira, incluindo pesquisa e ensino? Não só no IFC Videira, acho que em todo, né? No geral, mas eu vejo com preocupação pela falta de maturidade que nós temos, na verdade. Porque hoje a inteligência artificial faz praticamente tudo para você. E aí as pessoas deixam de fazer o que tem que fazer, de pensar, e preferem usar a inteligência artificial para pensar por ela. E isso eu vejo com preocupação. Eu acho que a gente precisa amadurecer. A IA está aí, não tem como fugir dela. A gente tem que usar ela, né? A gente tem que aprender a conviver com ela, na verdade, de fato. A gente precisa saber, ela realmente vai aumentar muito a nossa produtividade, aumenta realmente bastante.
Mas a gente precisa ter consciência que ela não vai substituir a nossa inteligência. E que a gente precisa ainda ser o dono da parada, entendeu? A gente ainda, como é que eu posso dizer? A gente precisa estar no controle. Então não adianta, você tem que saber como usar a ferramenta, você tem que saber fazer as coisas e usar a ferramenta para aumentar a tua produtividade. E o que eu vejo muitas vezes é os alunos querendo usar a ferramenta para se livrar do que tem que fazer, mas sem se preocupar em aprender. E isso eu vejo com preocupação, porque daí daqui 5 anos, por exemplo, nós vamos ter um monte de pessoa formada que não tem conhecimento das coisas. E isso é um problema, porque daí quem que vai fazer? Entendeu? Daí as pessoas vão virar usuários de ferramentas de IA. Hoje você precisa fazer uma atividade de programação, você vai ali no ChatGPT, ele te dá o código quase pronto. Daí você pega aquilo, tem que fazer um relatório daquilo, pega o mesmo código, joga no GPT, peça para fazer um relatório, ele te dá um relatório. Precisa fazer uma apresentação, pega aquele relatório, joga na ferramenta de IA, peça para fazer a apresentação, ele te dá a apresentação. Tá? Então isso aumenta a produtividade, mas se você não sabe o que está fazendo? A gente acaba virando meros operadores das ferramentas, o que não é o certo, o que não é o ideal. Eu acho que a gente precisa ter base, precisa aprender matemática, precisa aprender ter formação da computação, de lógica, isso tudo é necessário ter essa formação. Então eu vejo com certo receio, não acho que a gente não tem que usar, eu incentivo que use, mas eu acho que os alunos precisam ter a consciência que eles precisam também aprender a fazer as coisas. Você pensa em promover pesquisas em inteligência artificial no UFC e incentivar alunos a se envolverem em projetos de pesquisas nessa área? Eu desenvolvo, na verdade, né? Eu faço diversos projetos na área de inteligência artificial. Hoje eu tenho 4 alunos de TCC, fazendo TCC nessa área. Inclusive um deles faz com neuro esqueci agora o nome do termo certo. Esqueci que é pouco lembro, me fugiu a palavra. Mas enfim, eu tenho 4 alunos que fazem, 3 deles relacionados a imagens, 2 deles relacionados a imagens médicas, detecção de doenças em raio-x. Um deles está fazendo na área de inteligência artificial também, mas é uma parte mais de operacional, de colocar os sistemas para funcionar de forma mais otimizada. E um deles faz em neurociência computacional, que era a palavra que eu queria me lembrar. E é uma área bastante nova também, bastante recente, pouca pesquisa, e ele resolveu fazer nessa área. Então eu tenho 4 trabalhos, além das pesquisas que eu faço também com outros colegas. Eu tenho parceria com o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina e também faço alguma coisa em parceria com o pessoal da Universidade Tecnológica, que fiz o doutorado. Então eu sempre estou fazendo alguma coisa ou outra. Inclusive o projeto da FAPESC, o ano passado eu consegui recursos, R$100 mil de recursos para o IFC, fazendo um projeto de pesquisa. Então, como você vê a inteligência artificial daqui a 20 anos? Olha, eu acho que a gente vai ter muita coisa diferente daqui a 20 anos, hein? Eu acho que os próximos 5 anos serão decisivos aí. 5, 10 anos serão decisivos no desenvolvimento de tecnologias. E daqui a 20 anos eu espero estar vivo ainda, provavelmente estarei vivo até lá. Eu acho que nós vamos ter muita tecnologia na área de saúde. Eu acho que nós vamos ter bastante tecnologia para mobilidade. Já carros voadores já é uma realidade. Acho que daqui a pouco a gente vai ter isso aí disponível por aí. Já tem protótipo, já tem. Ainda é muito caro, né? Mas daqui a 10 anos isso aí vai estar bem popularizado. Então acho que a gente vai ter bastante coisa que a gente via em filme, né? Do tipo entrar no carro e deixar que o carro leve você sozinho. Já tem muitos desenvolvimentos. Lá na China, eu acho que foi um carro que a estrada ela é toda adaptada com sensores do carro. Isso. Mas isso vai ser popularizado, vai ter, inclusive, carros voadores e tal. Mas o que eu vejo muito avanço, assim, na verdade, que eu vejo não, que eu gostaria de ver bastante avanço é na área da saúde. Eu acho que tem muita coisa que podia avançar aí, dar mais qualidade de vida para as pessoas, resolver problemas que poderiam ser facilmente, não é que poderiam ser facilmente resolvidos, mas seriam possíveis de ser resolvidos com tecnologia avançada, né? Até doenças degenerativas, Alzheimer, essas doenças que muitas vezes as pessoas ainda estão em idade produtiva
mas são acometidos com a doença degenerativa e acabam perdendo, poderiam produzir muito mais e acabam adoecendo e adoece a família junto e as pessoas acabam ficando inválidas por conta de uma doença degenerativa que poderia talvez ser resolvida facilmente com tecnologia. Eu espero ver câncer também, principalmente em criança, eu acho que é bastante sofrido, né? Quais desafios éticos você considera mais importantes na aplicação da inteligência artificial, especificamente na educação? Os desafios éticos, eles estão presentes, né? A gente tem bastante coisa para pensar. Da educação, acho que é mais aquela questão que eu falei para vocês, realmente, de até que ponto a gente vai com a IA, né? Mas existem outros pontos de ética que a gente precisa pensar. Por exemplo, que tipo de ferramentas a gente vai desenvolver? A gente vai deixar de desenvolver qualquer tipo de ferramenta? Qualquer IA? Porque toda a tecnologia ela pode ser usada por bem e por mal. E as escolhas são feitas por nós. Então, se a gente desenvolve uma tecnologia e usa para guerra, por exemplo, estou usando por mal. Se eu desenvolvo tecnologia e uso para resolver um problema de saúde, estou usando por bem. Então, acho que esses pontos são os limites éticos que a gente precisa definir. O uso de redes sociais, por exemplo, isso é problemático, né? Então, sempre que a gente pensa do ponto de vista ético, a gente tem que pensar que existem as minorias que a gente tem que respeitar, que existem os países mais subdesenvolvidos que a gente precisa respeitar, desenvolver tecnologias para melhorar a vida deles e não para tentar dominar povos ou tentar dominar minorias, né? Ou criar o ódio ou desrespeito nas redes sociais. Isso tudo que a gente vê por aí, por exemplo, né? Que é uma forma de dominação. Você falou uma conecta que foi feito recentemente um comercial com a Elis Regina, tipo, eles criaram a imagem dela e tal, né? E como foi feito com várias outras pessoas, o que você acha dessa ideia, tipo, de recriar, assim, tipo, Os exemplos de atores que estão mortos. Você acha que isso pode prejudicar ou de certa forma? Eu acho que isso é delicado para a família da pessoa, né? Eu acho que daqui para frente vai ser bem comum esse tipo de coisa acontecer. Não só com os mortos, mas com os vivos também, né? A gente já tem inteligência artificial capaz de fazer filmes, por exemplo, com as pessoas, com os atores, sem que os atores estejam nas cenas. Isso já é possível fazer hoje. Agora, o uso de imagem, eu vi que o Tom Hanks deu uma reportagem que o futuro do cinema é esse, que ele é uma das pessoas que já autorizou o uso de imagem dele pós-morte para continuar fazendo filmes, né? Eu acho que isso depende muito da pessoa autorizar. Aqui no caso da Elis Regina, eu vejo um problema porque ela não estava viva na época que tinha inteligência artificial para autorizar. Apesar que a filha dela participou do comercial, né, autorizando, ou seja, a família autorizou. Então eu acho que é uma questão que a gente vai ter que decidir, discutir, né, enquanto comunidade, enquanto humanidade, enquanto pessoas, o que a gente quer fazer com isso. Mas eu acho que o caminho sem volta, não vai ter muito como escapar disso. Eu vejo com mais preocupação ainda outras coisas, o uso de imagem indevida. Porque hoje é possível pegar uma imagem de uma pessoa ou a voz de uma pessoa e fazer um filme com ela, ou montar uma fake news, ou montar um print, qualquer coisa, uma imagem, um vídeo daquela pessoa num lugar que ela nunca esteve, com a voz dela falando com uma pessoa que ela nunca falou. Isso eu acho que é um problema bem maior que a gente precisa se preocupar do que simplesmente fazer um comercial, né? Claro que a gente precisa respeitar também o direito de marca das pessoas e a vontade das pessoas, sim. Em relação à sua candidatura a diretor do campus, quais suas expectativas para a sua administração no ano 2024? Bom, a gestão efetivamente começa em 2024, a partir vamos dizer, fevereiro de 2024, porque a gente não sabe em janeiro quando que vai sair a portaria, mas geralmente no final de janeiro. E ela se estende até janeiro de 2027. Então são 4 anos de gestão. 2024, a gente tem uma expectativa de conseguir colocar algumas coisas para funcionar, das nossas ideias, das nossas propostas. Mas eu tenho consciência que a gente vai levar algumas coisas, a gente vai levar aí talvez 2 ou 3 anos para conseguir implementar. Porque a gente depende muito de recursos financeiros, a gente precisa saber o que vai ter de orçamento para o ano que vem, que a gente não sabe ainda. A lei das diretrizes orçamentárias foi mandada para o Congresso agora no final de agosto.
Então tem até o final do ano para o Congresso aprovar, para a gente saber quanto que vem de recurso para a instituição. Então no que depende de recurso financeiro, a gente só vai saber isso para o começo do ano que vem, por exemplo, para poder definir o que a gente vai conseguir fazer. Mas outras coisas a gente já quer começar a implementar. E uma das principais propostas nossa, são duas na verdade, que a gente quer colocar em prática já no começo. Uma delas é, que a gente defendeu bastante, que é a participação dos estudantes na gestão. Então isso a gente já quer começar o ano conversando com os estudantes, para os estudantes participarem, nos ajudarem a fazer a gestão. Fazer a gestão como? Nos ajudando a planejar a instituição. O que a gente vai fazer primeiro, o que a gente vai resolver, né, o que a gente pode fazer para melhorar a permanência dos estudantes na instituição. E o segundo é a aproximação com a comunidade. Isso é outro ponto que a gente precisa focar, que a gente precisa dar atenção, né? A gente está muito distante da comunidade local e regional, mas principalmente da comunidade local, e a gente precisa promover políticas aí para aproximar. Então esses eu acho que seriam os principais pontos assim para 2024, além obviamente de todo o resto, de pensar na infraestrutura, de pensar orçamento para melhorar a infraestrutura física, a estrutura de lógica, de computador, de Wi-Fi, tudo isso a gente vai ter que planejar, correr atrás durante 2024 de recursos para conseguir implementar em 2025. Isso tudo demora, são coisas que você leva um ano planejando e correndo atrás de recursos para depois conseguir implementar. Quais medidas você pretende tomar, vocês de gestão, pretende tomar para garantir que o corpo docente tenha recursos e apoio adequados para promover ensino de qualidade? Essa pergunta é boa e é difícil de responder. Nós temos que lembrar o seguinte: o IFC Videira ele não é uma instituição autônoma, ele é parte de um todo, que é o Instituto Federal Catarinense, e que as políticas de atividade docente, principalmente, elas são políticas, são institucionais. Então, basicamente, a gente tem uma regulamentação, e a regulamentação chega aqui e a gente aplica essa regulamentação. Mas quem define a regulamentação não é a direção do campus. Geralmente a direção de ensino, principalmente, que está mais ligada aos docentes, ela é uma direção que executa o que já foi planejado, o que já foi proposto. O que a gente pode fazer é levar contribuições para... A gente fala reitoria, né, porque é o órgão central que agrupa todo mundo, para mudar essas políticas. E hoje a gente já tem discussões a esse respeito, né? Burocratizou demais o trabalho docente. Quando eu entrei no IFC, eu lembro que a gente tinha mais tempo para fazer as coisas. Não tinha tanta burocracia. Hoje é tudo muito amarrado, muito burocrático. Fazer um projeto de pesquisa é burocrático, fazer um projeto de extensão é burocrático. O professor tem muito sistema, muita coisa para alimentar. Coloca a informação a mesma informação em 2, 3 locais diferentes. Então isso tudo onera tempo e a gente acaba deixando de fazer outras coisas que poderiam ser feitas. A gente tem algumas ideias aqui dentro da instituição para melhorar o fluxo de algumas atividades, justamente para que acabe sendo executado de forma mais fluida e que sobre mais tempo, talvez, para a gente conseguir dar mais qualidade de trabalho para os professores. Mas a gente precisa pensar em formas de reduzir a carga horária docente de outras atividades burocráticas, para deixar mais espaço para que eles possam desenvolver projetos e que possam dar suas aulas melhor, preparar melhor suas aulas, fazer atendimento aos alunos, fazer projetos com os alunos, justamente para melhorar a qualidade de ensino. A única forma que eu vejo de melhorar a qualidade de ensino é assim. Não existe outra forma. E quando vocês falam recursos, estão falando de recursos financeiros? Ou recursos... Porque recursos são recursos. Pode ser recurso financeiro, pode ser recurso de laboratório e pode ser recurso de tempo, né? Eu foquei mais na questão de tempo. Mas o recurso também pode ser recurso financeiro, né? E aí a gente precisa achar formas também. Né? No curso de vocês a gente vê muito, computador novo, precisa comprar e tal. Mas tem outros cursos que precisam de reagentes químicos, que precisam de outros insumos, de outras ferramentas para trabalhar, ou que não tem, ou que já estão defasadas. A gente tem uma instituição de tecnologia, a gente precisa renovar a nossa parte tecnológica. Então tudo isso estão nas nossas preocupações. Como você contribuiu ou pretende contribuir para o desenvolvimento do sucesso do IFC? Bom, eu contribuí como professor ao longo da minha carreira, fazendo projeto de pesquisa, fazendo projeto de extensão, me qualificando. Tudo isso faz parte da contribuição que a gente dá para
a instituição local, para o curso, né, para a região, para a comunidade. Estive presente em diversos outros espaços representativos da instituição na região e na cidade mesmo. Estive no Centro de Inovação, participei da criação do Centro de Inovação como representante do IFC. Estive em outras instâncias representativas do próprio IFC na comunidade, né? Então eu sempre tive essa participação mais ativa até assumir a coordenação de curso. Quando eu assumi a coordenação de curso da computação, que fui coordenador por 2 anos, aí eu tive que me afastar um pouco dessas atividades para poder focar na coordenação, tá? Bom, mas como que eu pretendo contribuir? Agora, estando na gestão, na direção, a partir do ano que vem, a minha contribuição ela vai ser no sentido de aproximar a instituição das lideranças locais, comunitárias, prefeito, vereadores e outras lideranças regionais e locais, e também a nossa intenção é colocar o IFC em evidência também em relação a outras instâncias como políticos de relevância, seja deputado estadual, deputado federal, enfim, que a gente precisa também do apoio dessas pessoas para que a nossa instituição possa crescer. Então, acho que a maior contribuição que eu posso fazer como diretor-geral, a partir do ano que vem, é colocar a instituição em evidência. A gente precisa colocar a nossa instituição em evidência. As pessoas precisam conhecer a nossa instituição, precisam saber que aqui tem um IFC, que tem educação de qualidade. Só assim a gente vai conseguir trazer mais recurso e trazer maior visibilidade e a nossa contribuição para a comunidade. O que a gente precisa fazer é devolver para a comunidade o que a comunidade nos dá. Nós somos uma instituição pública, nós somos mantidos com dinheiro público, né, com dinheiro do contribuinte, com as pessoas que pagam impostos que mantêm essa instituição funcionando. Então a gente precisa devolver para a comunidade esse dinheiro que são investidos aqui na forma de trabalho nosso, de educação, de extensão, de pesquisa. A gente precisa devolver isso para a comunidade, de alguma forma. Já teve outras experiências de lideranças tão renomadas como essa? Eu tive outras experiências, sim. No começo da minha carreira no IFC, claro que eu tive uma carreira antes também, né, de IFC. Eu estou no IFC há 13, 14 anos. Antes disso, eu já tinha participado, eu fui coordenador de curso em outra instituição privada também. Mas quando eu entrei no IFC, eu passei um período, eu ajudei a construir o campus Luzerna. Então eu fiquei 1 ano e pouco lá ajudando o pessoal a organizar o campus mesmo. Era um campus avançado, pertencia para a Videira. Então Videira era um braço de Videira lá. E aí eu fui para lá para ajudar a organizar o campus. Tinham alguns problemas administrativos lá e eu fui para lá para ajudar. Fiquei 1 ano e pouco lá. Então foi a minha primeira experiência de gestão. E dentro do IFC mesmo eu estive em outros espaços. Além de coordenações de curso, também estive no Conselho Superior, que é um órgão que tem da instituição federal, que é superior, por isso que tem o nome, né? Que é o Consuper. Estive por 2 anos na gestão do Consuper também. Então, vários espaços que eu percorri aí que me deram condições para hoje eu ter uma boa noção de gestão. Mas, na direção geral, é a primeira vez que eu realmente assumirei como gestor, como diretor, pelos próximos 4 anos aí. E a última pergunta, qual que é? A última é... Você já respondeu, acho. Eu já respondi, né? É, sobre os cortes orçamentários. Vários, na verdade, a gente repetiu. Essa dos cortes orçamentários, eu vou falar para vocês podem ver onde é que vocês encaixam ela aí. É uma questão bem delicada isso dos últimos... Eu até tenho que fazer um levantamento bem certo, mas mais ou menos o número por cima, nos últimos 4 anos de gestão do Jaquiel, que esses 4 anos estão encerrando agora, durante os 4 anos veio em torno de 3 milhões a menos de recursos do que veio nos 4 anos anteriores da professora Rosângela. Então, quer dizer, nós tivemos uma inflação aí de 50% no período e nós tivemos 3 milhões a menos. 3 milhões a menos é 1 ano e meio, mais ou menos, de orçamento a menos. Então, nós recebemos dinheiro de 2 anos e meio para passar 4, de um dinheiro que teve uma inflação de 50%. Ou seja, a gente recebeu metade do orçamento, vamos falar assim, para resumir. Então, isso é um problema sério que nós temos. O dinheiro que a gente recebe hoje dá para pagar as contas só. Não dá para pintar uma parede, não dá para comprar um quadro se quebrar. Tanto é que tem alguns laboratórios que estão com um quadro quebrado. Não tem dinheiro para comprar um quadro, você tem ideia, né? E aí a gente vê como que está a infraestrutura aí. O que a gente pode fazer para tentar mudar isso? Buscar recursos extra-orçamentários, que a gente fala.
E aí tem várias formas de fazer isso. Uma delas é você procurar contato com lideranças políticas, especialmente deputados federais, que é o que importa para nós, porque o deputado estadual, ele pode nos ajudar, o prefeito pode nos ajudar, mas não é ele que tem o dinheiro, né? Porque o dinheiro tem que vir da União para nós. Então a gente já está começando a fazer contato já com alguns assessores e deputados para a gente conseguir ter um canal de diálogo para conseguir trazer recursos para a instituição extra-orçamentário, que é recurso que vem além do orçamento, e também outras formas de buscar recursos que a gente tem ideia de fazer por meio de agência de fomento. Existem agências no país que recebem recursos do governo estadual, do governo federal, enfim, e essas agências elas fornecem recursos para pesquisadores ou para projetos específicos. E isso a gente consegue trazer recursos para a instituição também, para comprar alguns computadores, se for o caso, para comprar material de laboratórios, insumos, reagentes, para organizar eventos. Então, para uma porção de coisas a gente consegue recursos. Além também, obviamente, de buscar recursos na região, com patrocínios e outras coisas. São formas de trazer dinheiro. Qualquer dinheiro que a gente traga para a instituição, a gente libera o dinheiro do caixa para fazer outras coisas. Então, essa é a nossa intenção. É uma forma diferente, que precisamos correr atrás. Então, é isso. Quer responder alguma pergunta? Sobre esporte, a gente vocês não têm que me abordou perguntar, senão como é que eu vou nada. A responder? gente não abordou nada sobre esporte. Esporte, cultura e lazer. Eu vejo que são três coisas que elas andam juntas. E eu sei que vocês gostam de esporte, né? Temos a Júlia, que é a nossa esportista. Não sei se vocês também. Só a Júlia? Só a Júlia. Que é do futsal. Futsal, vôlei, handebol, tudo. Então, a gente já teve um setor de esportes mais fortalecido que no UFC. Depois, por conta de regras e de mudança e professores que saíram, professores que entraram e tal, isso acabou se perdendo um pouco. Ainda existe, mas existe com menos intensidade do que tinha. E a gente pensa em buscar formas de organizar isso. Agora, como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que construir conjuntamente, coletivamente. Vai precisar de ideias, tanto dos servidores, o que a gente pode fazer para melhorar isso. A gente tem pessoas que têm boa vontade, que querem fazer isso, mas que às vezes são impedidas legalmente por conta de legislação. Né, que para treinar, para fazer treino, precisa ser profissional da área da educação física. E nós temos no campus 3 pessoas nessa área só, para todo esse campo, né? E um não é professora, que é a Ângela, né? A Ângela tem formação em educação física, mas ela não é professora, ela é técnica administrativa. Então, docente mesmo, nós temos só dois, né? Que é o professor Jaisso e o Lousada, o Leandro Lousada. Então, a gente precisaria de pelo menos mais um professor e tal. Mas existem outras formas de tentar fazer isso, por meio de estagiário lá da UNOESC, por exemplo, enfim. Mas a gente vai pensar, estamos pensando formas de como a gente poderia melhorar isso. E com investimento também, a gente precisa liberar um pouco mais de recursos para viagens, para o pessoal poder participar dos esportes. A gente pensa também em organizar melhor o horário, para deixar mais espaço para vocês treinarem. Né? Tudo isso a gente está no nosso radar. E tem que ver o que a gente vai conseguir organizar realmente, porque a gente tem uma estrutura bastante complexa. O IFC Videira é um organismo complexo. São 70 professores, nós temos 40 turmas de todos os níveis de ensino. Temos os nossos professores que trabalham em todos os níveis, dão uma aula de manhã até à noite. Então tem professor que dá aula de manhã, o mesmo professor dá aula de manhã, de tarde e à noite. Então a gente tem um corpo docente reduzido em muitas turmas e espalhado nos 3 turnos. Então a gente precisa organizar tudo isso. Então fazer um horário que atenda tudo isso, todas as demandas, não é simples, é complexo. Além de tudo, tem que lidar com a falta de professor que se afasta, professor que fica doente, que não tem substituto. Tem disciplina que vocês estão aí há 3, 4 meses sem aula, né? A gente não, mas tem eletro e outras turmas. Eletro não, né? Não, mas A gente ficou fez filosofia. Sim, professor de matemática, a gente ficou no comecinho do ano, uns 2, 3 meses. Mas Sempre tem no turmas. ano fica. Mas tem turmas que acho Mas que é. eletro, por exemplo, tá sem professor em português. 3, 4 meses. Voltou agora. Agora que eles entraram, né? Então, esses são os problemas que a gente tem na instituição, que não são fáceis de resolver, que não são de hoje, e que outras instituições como o municipal e estadual resolvem isso mais fácil. Nós realmente temos uma dificuldade enorme de contratação de professores. Até porque o salário está baixo em relação ao estado e ao município. Está defasado. Então, a gente precisaria, primeiro de tudo, melhorar o salário e tal.
depende da vontade política. Mas a gente vai fazer o melhor para poder ajustar isso e arrumar esses espaços. É como você falou lá na entrevista que era burocrática, né? A entrada de professores. Muito burocrático. Ó, o professor Wagner está saindo agora. Hoje é o último dia dele. A gente ainda não consegue colocar um edital para contratação do professor substituto dele enquanto ele não sair. Então a gente já fez o edital, nós estamos com o edital pronto. Ele sai hoje, segunda-feira a gente publica o edital. Podia ter feito isso pra ele. Já podia ter sido feito isso, porque a gente já sabe que ele vai sair desde agosto. Desde o dia 13 de agosto a gente sabe que ele vai sair. Há mais de mês. Então já podia estar com o edital pronto e o professor já está entrando na semana que vem. Como foi feito no professor de biologia, né? Mas é que aí ele era um outro processo. Era um processo de redistribuição. Então foi uma coisa organizada, a remoção. Então ele foi feito um edital, aí o edital previa a contratação, foi feito o concurso e entrou e saiu. Mas no caso do professor Wagner, que está sendo para afastamento para fazer qualificação, só pode fazer depois. O substituto só pode contratar depois. Então a gente vai levar um mês e pouco para contratar. O professor vai chegar lá em novembro, por exemplo. Né? Já poderia estar aqui. Então isso são regras que tem na instituição que a gente precisa repensar. E a gente não repensa aqui no campus, a gente resolve isso em nível institucional. Então a gente vai ter que fazer esse trabalho de articulação junto com o novo reitor, com os novos pró-reitores, com o novo consuper que está se formando agora, para a gente mudar essas regras aí e ver o que a gente consegue melhorar. E tem muitas coisas que são amarradas com a própria legislação, porque nós temos órgãos de controle federais, enfim, né? Órgãos como o CGU, TCU, que acompanham o nosso trabalho. Então nós temos 3 níveis só para vocês terem uma ideia, só para vocês conhecerem como que funciona a dinâmica. Nós temos auditor interno, tem um servidor aqui do campus que ele trabalha, que ele é da reitoria lotado no campus para fazer auditoria. Então todas as atividades nossas passam por auditoria periódica, ponto docente, PTT, atendimento ao aluno, diário de classe, tudo isso passa a cada período por auditoria. Então eles vamos fazer auditoria, sorteio para o professor Manassés. Auditoria sobre os planos de ensino. Então, nós vamos lá ver se eu entreguei os planos de ensino, se está tudo certo. Vamos fazer auditoria nos atendimentos ao aluno. Vamos ver se ele tem horário de atendimento ao aluno, se ele está disponível. Entendeu? Então, tudo isso passa por auditoria interna. Aí nós temos um outro órgão de controle chamado CGU, que é a Controladoria Geral da União, que controla a instituição, geralmente mais voltado para questões financeiras, de orçamento, de recursos, de licitação, de pagamento de contrato, tudo isso. Só para vocês terem uma ideia, nós temos no campo, só aqui em Videira, mais de 40 contratos. Contrato de copeira, de servidor da limpeza, de manutenção de ar-condicionado, de manutenção de... São 40 contratos. Bastante coisa. E aí nós temos um outro órgão mais superior ainda, que é o Tribunal de Contas da União. Que também... Então, quando não resolve na auditoria, não resolve no CGU, vai para o Tribunal de Contas da União. Então, são vários níveis de controle que a gente tem, que a gente precisa responder e seguir as regras desses controles. Então, muitas dessas coisas a gente não consegue resolver, que já é um entendimento, por exemplo, do TCU, né? Não tem o que fazer. A gente tem que seguir.